vacinas, informação e comunicação em saúde. O acesso à saúde, assim como as informações sobre ela, fazem parte dos direitos sociais, constituindo-se um fator de construção da cidadania. Essencial não somente para informar epidemias de doenças, como também para conscientização quanto à vacinação. A comunicação em saúde pode influenciar significativamente a qualidade de vida da população, nos cuidados diários, na prevenção de doenças e principalmente na adesão às campanhas de vacinação. Anualmente, as vacinas são responsáveis por cerca de 2 a 3 milhões de mortes no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, vacinas destinadas a crianças menores de 2 anos de idade têm apresentado queda na cobertura desde 2011. Dados de 2018 indicam que a cobertura vacinal contra a poliomielite foi reduzida para 86,3%. O país, que já foi considerado livre de sarampo, perdeu o certificado de erradicação da doença em 2019. Uma das causas é a queda da cobertura vacinal nos últimos 5, segundo o Ministério da Saúde. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a saúde pública no Brasil, tentar entender a queda da imunização nos postos de saúde e conhecer como o movimento anti-vacina se espalha nas redes sociais. Precisava de amparo, geralmente recorria a pajés, curandeiros ou boticários, como eram conhecidos os farmacêuticos, que viajavam de maneira informal sem qualquer planejamento. No século XX, o Brasil não possuía um Ministério da Saúde que organizasse as políticas públicas de saúde. Entretanto, sobre o governo do presidente Rodrigo Alves e na Direção-Geral de Saúde Pública, Oswaldo Cruz ganhou destaque e esteve à frente das campanhas sanitárias. O país enfrentava epidemias de doenças como febre amarela, varíola, tuberculose e peste bubônica, além de sofrer com a falta de saneamento básico. Diante desse cenário, medidas foram tomadas e culminaram em um dos episódios significativos da história, a Revolta da Vacina, em 1904. A Revolta da Vacina foi um episódio caracterizado pela oposição popular ao método autoritário usado pelo governo durante a vacinação obrigatória contra a varíola. Com muitos esforços, o último caso de varíola foi registrado em 1971 e o Brasil foi certificado pela OMS com o livro da varíola em 1973. Dando continuidade às políticas públicas de saúde, entre as décadas de 1930 e 1940, o presidente Getúlio Vargas apresentou mudanças para centralizar a saúde pública brasileira. Em 1930, o Ministério da Educação e Saúde foi criado e trouxe consigo o Serviço Nacional de Educação Sanitária. O então órgão governamental tinha como finalidade educar e conscientizar a população sobre as doenças e os métodos de prevenção, através de folhetos e charges. Foi também durante a Era Vargas que ocorreu um dos grandes marcos das políticas públicas de saúde no Brasil. A criação das Conferências Nacionais de Saúde foi um resultado da reforma implementada pelo até então ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema. A primeira Conferência Nacional de Saúde ocorreu em 1941. A ideia principal era reunir representantes dos órgãos públicos de todos os estados e o governo federal para discutir temas relacionados à saúde pública, além de desenvolver estratégias para combater doenças que abrangessem o país como um todo. As CNS passaram a ser de alta relevância, destacando a importância da comunicação para o controle de questões básicas de higiene. Com a ditadura militar, ocorreu uma queda na atuação das conferências devido à descentralização das medidas voltadas à saúde, prejudicando a eficácia do projeto. Após esse período de intervenção militar, ocorre a 8ª e mais importante Conferência Nacional de Saúde,
em 1986. A 8ª CNS impulsionou a presença da população e de trabalhadores, atribuindo um novo âmbito às futuras conferências. Sendo assim, promoveu a concepção da reforma sanitária e foi responsável por várias propostas aproveitadas pela atual Constituição, como, por exemplo, a ampliação do conceito saúde como direito de todos e dever do Estado, e a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. A partir desse momento, a definição do conceito de saúde entra em debate. E talvez sobre isso seria interessante a gente pensar um pouquinho o que significa isso. O que significa esse conceito de saúde que é quase colocado como alguma coisa a ser tingida? Que não é simplesmente que as pessoas não tenham doença, é mais. É um bem-estar social. Um bem-estar social que pode significar que as pessoas tenham mais alguma coisa do que simplesmente não estar doente. Que tenham direito à casa, que tenham direito ao trabalho, que tenham direito a um salário condigno, que tenham direito à água, que tenham direito à vestimenta, que tenham direito à educação, a ter informações sobre como se pode dominar esse mundo e transformá-lo, que tenha direito ao meio ambiente, que não nos seja agressivo, mas pelo contrário, que permita a existência de uma vida digna e decente, que tenha direito a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização, a livre possibilidade da autodeterminação de um povo, e que não esteja todo o tempo submetido ao medo da violência. Daquela violência resultante da miséria, que resulta no roubo, no ataque. Que não esteja também submetida ao medo da violência de um governo contra o seu próprio povo. Para que seja mantido interesses que não são interesses do povo. Como nós assistimos, infelizmente, na última década na América Latina e continuamos ainda assistindo em alguns países. Nesse contexto de informação, comunicação e promoção de saúde, quais são as funções do jornalista? Qual é o papel do jornalista científico na atualidade? Procuramos especialistas para falar sobre o assunto. Nesse sentido, eu tendo a acreditar em novas maneiras do jornalismo se constituir nesse cenário. Talvez uma postura um pouco mais de reavaliação do seu papel, de sair desse pedestal que o jornalista se impôs nos últimos anos e pensar em novas maneiras de constituir uma nova relação com o público. Uma relação talvez um pouco mais humanizada, uma relação um pouco mais horizontal com o seu público, de construção dessa nova confiança. Essa confiança do jornalismo está muito arranhada. O caminho que eu venho traçando é nesse sentido, uma comunicação um pouco mais horizontal com o seu público para restituir ou estabelecer novas configurações de confiança ou de relacionamento com o público. A importância é fundamental, é essencial ter essa comunicação, uma comunicação que realmente traga informações da ciência, de como as coisas acontecem, do tempo também da ciência, que tudo tem, né, um tempo, às vezes a gente, até como jornalista, prefere, quer a notícia, a informação na hora, mas para que essa informação seja totalmente apurada e seja uma informação totalmente de qualidade, dependendo dos dados da ciência, isso tem um tempo, porque a ciência precisa investigar, apurar, contestar, para poder concluir sobre alguma coisa. Isso leva um tempo, porque existe a urgência diante, né, de uma solução, de um medicamento eficaz ou de uma vacina, e essa urgência não caminha junto com o tempo da ciência, porque não dá para queimar etapas. A comunicação em saúde
exerce uma importante função de divulgação de informações sobre saúde, métodos de prevenção e cuidados diários, e por meio do agendamento midiático dão visibilidade aos assuntos sobre saúde pública. Os grandes veículos de comunicação realizam uma cobertura jornalística, produzindo e retratando em tempo real notícias de interesse coletivo que atingem a população. A grande mídia é a principal responsável por fazer termos científicos como epidemia, surtos e pandemia ocuparem um espaço maior no cotidiano populacional. Cobertura jornalística sobre saúde engloba a divulgação de calendários de vacinação, indicações por faixa etária, riscos e contraindicações. Mas, de que maneira essa cobertura jornalística chega até a população? Quais são os resultados da divulgação feita na grande mídia e nos postos de saúde? E na atual situação, as campanhas estão se fazendo menos que necessárias. Assim, a TV hoje em dia não faz mais propaganda de campanha de vacinação. A gente só fica sabendo, assim, porque comenta no bairro, mas nesse período de Covid, o hospital está focando só em Covid e a gente fica sem saber. É tipo, o hospital público é o único local onde geralmente eles aplicam as vacinas, porque não tem nenhum posto por perto. Assim, hoje em dia é muito comum existir aquele tipo de pessoa que não assiste televisão. Então, assim, eu acho que a saúde ela deveria investir mais em divulgação, porque comunicar, ela sabe se comunicar, mas ela não está sabendo divulgar. Então, assim, a informação ela só é bem utilizada quando ela chega onde ela tem que chegar. Então, assim, você tem que, quando você for divulgar, você tem que pensar, essa informação vai chegar a uma pessoa que, sei lá, não tem acesso à internet, por exemplo? 10 anos atrás, vamos botar assim, ainda se fazia propaganda na TV, onde é o maior meio de comunicação, falando sobre a campanha de ação vai começar, que não se procura os postos perto da sua casa. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Informação na mídia tem. Eu não sei se tem interesse da população de vacinar, entendeu? Porque informação tem bastante, pelo menos que eu vejo, entendeu? De alguns anos para cá também diminuiu muito a própria divulgação pelo Ministério da Saúde de campanhas, então tu não escuta campanhas de divulgação de nenhuma das campanhas, né? O Ministério não tem feito, o Ministério faz várias campanhas, mas não tem divulgação, a não ser dentro da própria rede. Mas a própria rede já sabe o que a gente precisa saber, a sociedade precisa ter esse conhecimento. Então, a gente acha que mesmo as sociedades científicas fazendo esse papel de tentar divulgar, não é a mesma coisa que a instituição, o Ministério da Saúde, o governo federal, ir para a televisão, que ainda é, né, o principal meio de comunicação e que os brasileiros ainda mais utilizam, né? As redes sociais também a gente tem que estimular, mas a TV ainda é em torno de 60% a 70% dos brasileiros se informam pela TV, né? Então, a gente não tem mais isso, isso tem que acontecer. E como a gente faz isso? Dando informação, no rádio, na TV, né, na internet, apoiada nos dados. Ao citarmos a atuação da cobertura jornalística sobre as campanhas de vacinação, aderimos como base às principais campanhas de 2019. O movimento Vacina Brasil, por exemplo, foi lançado em 2019, a partir de uma iniciativa do governo federal. Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal em todo o país, a campanha promove ações integradas entre os órgãos públicos de todos os estados, incentivando o acesso à informação. Todos poderiam ter se vacinado. Não coloque sua vida e a de quem você ama em risco. Procure uma unidade de saúde e atualize sua caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Recentemente, acompanhamos a queda da cobertura vacinal contra o sarampo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número global de casos cresceu cerca de 300% nos primeiros meses de 2019. Consequentemente, o Brasil perdeu a certificação de país livre do sarampo. Mas o que é sarampo? O que será que tem acontecido?
como anda a vacinação nos postos de saúde. Nós procuramos entender. Veja. Você tem as suas vacinas em dia? Sim. Porque se aqui nosso bem tem que tomar. A senhora tem filhos? Tenho. Os seus Uma filhos? filha. Uma filha. Só. Ela tem quantos anos? Minha filha está com 22 anos. A senhora sempre vacinou ela? Sempre vacinei. Eu considero importante aderir às campanhas. Claro, tem que fazer a campanha, né? Senão, pô, eu sempre tomo. Ano passado eu tomei duas, né? Que foi a da gripe e a da febre amarela. O senhor tem todas as vacinas em dia? Eu particularmente tenho uma questão própria de vacina, porque assim, eu fui vacinada, sempre vacinei minha filha. Tem comprovação de que doenças que ela teve não foram evitadas, mas que ela teve uma agressão muito mais, foi tudo muito mais fraco, mais brando. Então eu particularmente acredito. Você tem a sua caderneta de vacinação em dia? Não, já faz um tempo. A última que eu tomei foi antitetânica, aos anos, se eu não me engano. E eu não tomei mais nenhuma vacina, mas assim, eu tomei só antitetânica porque eu fui atrás e vi que eu tinha que tomar. Mas nunca tomei, acho que já tem 5 anos, acho que já está na hora de tomar outra dose. Como mãe, você sempre procurou aderir às campanhas de vacinação? Com certeza. O sarampo é uma infecção viral altamente contagiosa que pode ser transmitida pelo ar através das gotículas respiratórias. Os principais sintomas são tosse, febre, irritação nos olhos, coriza, mal-estar e falta de apetite, além da manifestação de manchas vermelhas por todo o corpo. Uma pessoa infectada pelo sarampo pode transmitir o vírus para 90% das pessoas próximas e que não estão imunizadas contra a doença. O sarampo pode causar a morte ou deixar sequelas como surdez, cegueira, retardo do crescimento e redução da capacidade mental. Por isso, a forma mais eficaz de se manter longe da doença é se vacinando. De janeiro a agosto de 2020, 1.276 novos casos de sarampo foram notificados no estado do Rio, identificando-se um aumento de 142% em relação ao mesmo período de 2019, onde foram notificados 527 novos casos. A queda na cobertura vacinal é o principal fator para esse aumento. Atualmente, é possível ter a resposta para qualquer pergunta na palma das mãos. Uma das facilidades que a internet nos proporcionou foi o livre acesso à informação. Mas o que está faltando? O que impede a população de se vacinar e manter as taxas de vacinação adequadas? De acordo com dados de 2019 publicados pelo Programa Nacional de Imunizações, pela primeira vez em 20 anos o país não alcançou a meta das principais vacinas indicadas a crianças. Atualmente, temos 19 vacinas no Programa Nacional de Imunizações. O Laboratório de Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, é o principal responsável pela produção e fornecimento. Frequentemente, acompanhamos registros de baixos índices de adesão às vacinas, e para entendermos melhor sobre o calendário básico de vacinação, conversamos com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o médico Juarez Cunha. O Programa Nacional de Imunizações tem quase 50 anos, né? Ele inicia formalmente em 1973. E, como tu falou, lá no início do PNI, a gente tinha pouquíssimas vacinas, né? Era a BCG, que protege para tuberculose, a polio oral, de gotinhas, na época, né? A tríplice bacteriana, que era coqueluche, tétano, difteria e sarampo. Então, era isso que a gente tinha lá naquela época. Claro que, para a época, né, já eram doenças muito importantes e doenças que já se tinha vacinas preconizadas, em especial pela Organização Mundial de Saúde, e em especial para países em desenvolvimento, né, ou não desenvolvidos também. Na época, o Brasil ainda estava lá naquela categoria, né, de países ainda em desenvolvimento. E, naquele momento, era o que era possível ser feito, né? Então, os países mais desenvolvidos já utilizavam outras vacinas. E o que aconteceu com o tempo foi
que, felizmente, nós conseguimos ir incorporando outras vacinas ao calendário até chegar a isso que tu falou agora. Atualmente nós temos 19 vacinas e, na realidade, são 19 vacinas que protegem por muito mais doenças do que 19 doenças, porque a gente tem vacinas que são combinadas, né? Então, a vacina penta protege para 5 doenças, né? Então, a evolução disso, né, é uma coisa que a gente tem que comemorar, não é fácil, né? Atualmente, o Ministério da Saúde tem uma verba que é muito alta, em torno de 5 bilhões de reais por ano, só para o Programa Nacional de Imunizações, e são mais de 300 milhões de doses que são de vacinas distribuídas no país, né? Então, é um programa muito complexo, né? Mas que, felizmente, a gente tem só motivo de orgulho e de sucesso nesses quase 50 anos. Eu acho que o papel da sociedade, né, é exatamente o que a gente tem procurado fazer, que é capacitar os nossos profissionais da saúde. Então, nossos profissionais precisam da informação, né? Nesse momento tão difícil da própria saúde pública, com a Covid, com tudo que está acontecendo, nossa rede de saúde está muito impactada com isso, muito trabalho, muita coisa, muito sofrimento, né? E, ao mesmo tempo, então, a gente não pode deixar as outras coisas também não serem vistas, né? Então, nós temos uma campanha agora, junto com o Unicef, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é vacinação em dia, mesmo na pandemia, mostrando, claro, que nós estamos num momento difícil de pandemia, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos abandonar as rotinas, inclusive as vacinas. Então, pré-natal não pode ser abandonado, o grupo gestante, o grupo de diabético, o grupo de hipertenso, isso tem que acontecer, claro que com segurança, né? Então, assim, para nós a capacitação é um foco muito importante, e a outra coisa é, dentro da capacitação, então, o conhecimento, né? Porque com a complexidade do calendário vacinal, os profissionais têm que se apoderar do conhecimento, tanto da doença quanto da vacina, né? Tem que mostrar o que a doença ocasiona, né? O que a vacina fez em eliminar ou controlar determinadas doenças, né? E o que acontece sem as vacinas. Então, mas para falar tudo isso, e mesmo para falar sobre segurança e eficácia das vacinas, ele tem que conhecer, né? Então, conhecimento é fundamental aí. No geral, as vacinas são destinadas a crianças, adolescentes e públicos mais específicos. E, atualmente, vacinar é um dever previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual foi a sua principal preocupação? Você, não sei, tinha medo de alguma doença ou você só foi por orientação médica? Eu segui orientação médica, as campanhas de vacinação e sempre estava levando aí na campanha e segui as orientações. Tenho vontade das outras vacinas, da meningite, essas coisas, mas tem que aguardar agora um pouquinho. E me conta mais um pouco sobre essa experiência no tratamento contra a bronquite. A bronquite? Então, ele começou a desenvolver a bronquite com 1 ano de idade. Aí fez vários tratamentos com medicamento e mesmo assim não teve sucesso. Aí com 4 anos a gente conseguiu uma doutora que passou esse tratamento com vacina. Começou com a gotinha, tomando todos os dias, depois semanal, depois 2 vezes por mês. E foi tratamento de 2 anos, né? Ele terminou ano passado de tomar essa vacina. E hoje eu digo assim, o tratamento foi, digamos assim, 90%. Ele continua alérgico, mas crise de bronquite, como ele tinha no passado, melhorou bastante. E você acha que, pegando agora esse gancho de comparar gerações e gerações, você acha que hoje em dia as gerações elas estão mais presas, mais relutantes com a ciência e conhecimento científico do que antigamente ou não? Você procurou vacinar seu filho, mas você acha que futuramente alguém mais novo que você, não sei, não pensaria diferente? Não vou vacinar meu filho, por quê? Eu acho que não, porque eu tô falando em relação à minha família, porque o meu sogro, ele também é alérgico, então ele fez o uso da vacina.
Por sinal, meu marido também teve alergia, fez o uso da vacina. Aí, meu filho também fez o uso da vacina. Então, se ficar nessa rotina, acho que se meu filho tiver um filho que for alérgico, ele viu que a vacina deu certo nele, acho que também ele vai fazer o uso da vacina. Não tem por que não fazer. Apesar das orientações e dos benefícios coletivos da vacinação, de tempos em tempos podemos acompanhar debates e discussões a respeito da obrigatoriedade da vacinação. Assim como ocorreu durante a revolta da vacina, o negacionismo científico não é um fenômeno recente ou isolado. Bem, o negacionismo científico ele tá presente em tudo, inclusive nas vacinas, né? Isso a gente tem visto, ele fica mais evidente agora com o Covid, com o tratamento para a Covid, que muitas vezes é preconizado sem ter nenhum embasamento científico, né? E mesmo agora das vacinas, né? Então, a gente tem um preconceito muito grande, por exemplo, porque a vacina é chinesa, porque a vacina é russa, porque a vacina é indiana. O Brasil é um dos principais produtores de vacina de febre amarela. Então, imagina, daí as pessoas teriam preconceito de fazer porque a vacina é produzida no Brasil, né? Então, eu acho que, infelizmente, o negacionismo faz parte da nossa vida atualmente, e não só na parte de ciência, né? Em tudo a gente está vendo que cada vez está mais difícil a gente discutir alguns assuntos que o negacionismo acredita. Então, a gente tem mesmo vacina em Covid agora, a ideia de que, estão fazendo vacina de RNA, DNA, porque vão introduzir um chip nas pessoas que vão controlar a vida das pessoas, né? Porque é o Bill Gates, porque ele quer matar não sei quantas mil pessoas, porque isso é para fazer uma limpeza étnica. Isso não existe, né, gente? Então, mas esse é o grande problema, é que isso é divulgado, isso é compartilhado, né, e muitas pessoas acreditam. Por exemplo, uma pessoa que tem uma crença muito enraizada de que a vacina não funciona. Mesmo que você mostre para ela com uma checagem de que aquilo que ela está lendo, aquilo que ela está propagando é uma completa fantasia, é muito difícil da pessoa quebrar. Porque como aquilo está enraizado, ela não larga a mão daquilo facilmente. Então, a pessoa tende a ficar com aquilo, mesmo que aquilo seja provado que seja uma fantasia, algo totalmente desinformativo. O negacionismo não é um dado recente, né? Se a gente pegar que lá na revolta da vacina, no início do século XX, em 1904, quando aconteceu a revolta da vacina, o Oswaldo Cruz aí chegou e falou: vamos ter que vacinar todo mundo para a gente controlar isso. Também, no momento, teve contestação. As pessoas não acreditavam: não, tá maluco, vamos tomar vacina para quê? Não precisa de vacina. Então, assim, a gente sabe que existe um processo histórico nisso, não é de hoje. Por outro lado, hoje a gente vive um mundo que tem muito mais informação, que a gente tem muito mais acesso, acho que este é o ponto, acesso à informação. E tem, do outro lado, também símbolos, pessoas, referências que algumas pessoas se sentem mais à vontade ou confiam mais na postura ou no que elas dizem e preferem seguir, né? Então, isso é conflitante também, de você saber que existe um dado, pode ser contestado esse dado, e que pessoas defendem e que pessoas não acreditam. O problema é que quando você tem, né, autoridades que dizem tanto faz como tanto fez, ou que não apoiam exatamente o que a ciência, o que os especialistas dizem, fica dividida a opinião pública. Podemos dizer que as pessoas têm a impressão de que a ciência é algo distante de nós, inatingível para as pessoas comuns. No momento em que negacionistas se aproveitam do potencial de viralização de uma publicação nas redes sociais, promovem incertezas
e questionam a credibilidade da pesquisa científica. Partindo desse princípio, na internet, um movimento ganhou força nos últimos anos. Incentivado pela publicação na revista The Lancet de um artigo produzido pelo médico britânico Andrew Wakefield, surgiu, em 1998, o movimento anti-vacina. O artigo relacionava a vacina tríplice viral ao autismo. Mesmo após alterações na teoria do médico serem comprovadas, os efeitos tomaram proporções que afetam o mundo até hoje. Seja na confiança da população na ciência ou na eficácia da vacinação, a publicação desse artigo trouxe consequências. A nossa entrevistada, Ana Carolina Monari, pontua bem essa questão. O início dessa dúvida, né, perante a vacinação foi por causa de um artigo publicado na The Lancet por um pesquisador, em que ele fazia uma associação entre o sarampo e o autismo. Depois descobriu-se que ele estava querendo promover um composto dele, que aquela pesquisa não foi feita da forma adequada, foi feita com interesses além do que seria, né, aceitável, digamos assim. Então, começou a surgir boatos e aquilo começou a crescer, aquela desconfiança começou a crescer. E há países, por exemplo, nos Estados Unidos, em que tem surtos e pais que entram na justiça, por exemplo, pais são separados e a mãe não quer vacinar e o pai quer, tem problemas na justiça, porque eles alegam questões religiosas para não vacinar, alegam crenças pessoais. Então, é uma questão muito complexa. O jornalismo pode alertar, eu acredito que ele já vem fazendo esse papel, falando sobre as taxas de vacinação, mostrando a questão de que, tá tendo um surto, as pessoas podem se vacinar para tentar resolver, como foi feito na febre amarela, alguns anos atrás aqui no Brasil, mostrar esse caminho. Mas, novamente, se a pessoa está com aquela crença enraizada, se ela faz parte de um movimento anti-vacina, é complicado. Teria que mudar essa crença da pessoa. E a questão das fake news nesse caso, né, que está muito entrelaçada, que é muito utilizada pelo movimento anti-vacina para propagar suas causas, parte também por uma questão até de desigualdade, se você for ver. Né? Porque as pessoas recebem conteúdos pelo celular e muitas delas, às vezes, não tem, sei lá, não tem internet no celular. Às vezes só recebe o pacote que tem da operadora que só dá acesso ao WhatsApp. Então, elas acabam não indo a outras fontes porque não tem como gastar, não tem como ter acesso a isso. Então, a gente vê que tem outros poréns também. Eu vejo que o jornalismo ele pode alertar, ele pode fazer matérias, ele pode mostrar, pode propor outras fontes, mas passa também por uma questão de educação. Você tem que entender a importância da vacinação, por que é importante vacinar, por que não é só algo individual, mas é algo coletivo, né? Existem pessoas que não podem tomar a vacina por diversos motivos, então é um pacto coletivo pela saúde mesmo. E aí talvez a gente consiga voltar até as taxas que a gente tinha e retomar a importância da vacinação. Com a facilidade de acesso e produção de conteúdo, as redes sociais protagonizam este conteúdo pseudocientífico. Em A Negação, Freud cita a cultura do negacionismo, que é utilizada como um mecanismo de defesa para anular os acontecimentos adversos. Há também uma narrativa muito influente para a baixa adesão às campanhas de vacinação, as fake news. As notícias falsas ou fake news estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia e exploram temas relevantes para a sociedade, chamando a atenção dos usuários para o assunto. Com o aumento aos acessos à internet, a população torna-se mais vulnerável a receber informações não verídicas, que são divulgadas nesses meios, principalmente sobre saúde.
Nesse sentido, é preciso fortalecer os meios de comunicação e ampliar a presença dos institutos, universidades e órgãos de saúde nas redes sociais. Através de uma simples busca na internet, podemos encontrar os perfis do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, Fundação Oswaldo Cruz e entre outros. Porém, com tanta facilidade, como as pessoas filtram a informação? Qual é a credibilidade dos órgãos oficiais? Que diferença as agências de checagem e o canal Saúde Sem Fake News do Ministério da Saúde possuem no processo de apuração, por exemplo? Como essa informação chega para todos? Eu não sei se você começou a olhar recentemente a plataforma, mas eles têm uns gaps de informação de meses, né? E isso acaba sendo um problema até do próprio Saúde Sem Fake News, se a gente for pensar. Porque, assim, se você recebe uma informação que você queira checar, você vai querer checar isso da melhor forma possível, o mais rápido possível. E, às vezes, o site demora 2 dias ou, às vezes, nem posta. Eu estava dando uma olhada recentemente para fazer uma pesquisa para o ano de 2019 e eu vi que tem meses que eles nem postam. Tem gaps de meses mesmo. Então, esse é um problema. O segundo problema que eu vejo, comparado com outras agências de checagem, é que fica muito no... isso é verdadeiro, isso é falso. Na cobertura de Covid, foi muito isso. Essa informação é falsa. Tá, é falsa, mas por que é falsa? O que levou a eles acharem isso? Que mecanismos eles utilizaram? Não fica claro para o público da onde que eles acharam essa informação. Só tá ali, é falso, é verdadeiro. Então, vamos botar, você vai lá, você recebeu uma informação de que, sei lá, saiu a vacina da Covid, tá pronta. Você quer checar. Aí você vai lá no site e não tem essa informação. Ou se tem, fala, é falso. Tá, mas é falso por quê? Da onde que surgiu que isso é falso? Não tem uma continuidade. Se a gente for pegar a lupa, por exemplo, tem todo esse detalhamento. Eles falam da onde eles conseguiram, eles dão outros sites para você poder encontrar essa informação. É uma checagem mais rica. Então, eu vejo esses 2 problemas. Fora isso, seria legal ter mais investimento nessa área. É um caminho, eu acho, que para você combater as fake news, mas eu acho que não é único. É um problema de multifatores e um problema de, talvez, múltiplas soluções. Tem que passar pela educação, tem que passar pelas próprias redes sociais, pelas próprias empresas. As empresas precisam começar a se responsabilizar pelo conteúdo que ela está disseminando, começar a pensar nos problemas que isso ocorre. E eu acho que as próprias agências de checagem precisam pensar nessa questão de legitimar o papel. Falar que é verdadeiro e falar que é falso é pouco efetivo. Tem que mostrar o caminho, tem que mostrar o porquê que está julgando aquilo como falso ou como verdadeiro, julgar a fonte, dar outros caminhos para que a população possa estimular o seu papel de cidadão, né? Então, eu acho que tem alguns problemas, mas é um caminho que possa ser efetivo para combate às fake news. Essas questões são importantes no processo de combate às fake news por parte das instituições e dos canais de comunicação nas redes sociais. Através de um formulário compartilhado nas redes sociais, percebemos que, de fato, as fake news nunca estiveram tão próximas. Com a pandemia do novo coronavírus, a disseminação das notícias falsas se intensificou. Aproximadamente 93% das 114 pessoas que responderam ao formulário afirmam que já receberam notícias falsas sobre saúde em algum momento. Constatamos que o WhatsApp e o Facebook lideram como principais redes sociais onde esse tipo de conteúdo falso é compartilhado. Ao mesmo tempo em que as redes sociais protagonizam a disseminação de notícias falsas ou boatos, uma parcela de pessoas parece preocupada em conscientizar, romper com essa propagação e estar com a saúde em dia. O Felipe, por exemplo, é acadêmico de enfermagem e teve essa preocupação de alertar sobre a importância da vacinação. Você nos informou, no formulário, que já ajudou uma pessoa a receber fake news sobre vacina. Como que foi esse processo? Ela recorreu a você por você estudar enfermagem
ou por você se incomodar com a situação e tentar explicar a verdade? Eu ouvi uma situação que foi bem bizarra e eu não podia ouvir aquilo e ficar quieto, porque se eu fico quieto, eu tô quase sendo um profissional de saúde, eu ia ser conivente com as mentiras que ela estava dizendo, né? Então, assim, a informação ela não fica só com uma pessoa, né? É uma pessoa que espalha para várias pessoas. Então, assim, se você quebra esse ciclo, você faz um bem tanto para várias outras pessoas também. Então, eu me senti no dever de fazer aquilo. Pensando em ciclos e em tudo que foi dito neste documentário, podemos afirmar que, durante epidemias de doenças, o papel da ciência é indiscutível. Nesse processo, é importante reconhecermos a função da Fundação Oswaldo Cruz e suas contribuições à saúde pública. Alinhando-se à informação e conscientização sobre saúde, temos a Fiocruz como nossa principal fonte de checagem, seja devido à sua atuação contra a propagação de conteúdos falsos ou apresentando pesquisas e estudos. A Fiocruz também é responsável pela produção de vacinas, biofármacos e reativos, em parceria com países do mundo todo, como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Cuba e Coreia do Sul. Para romper com posicionamentos que prejudicam a saúde coletiva, esperamos que a população e os governos façam a sua parte, não se esqueçam do passado e dos problemas que já enfrentamos. Vacinar é um direito e um dever, é pensar no próximo, é questão de saúde pública coletiva. Por fim, é preciso saber filtrar a maneira como nos informamos. Checar a veracidade das informações é essencial, uma vez que as fake news e o movimento anti-vacina são considerados pela OMS como uma das 10 ameaças à saúde global. Precisamos avançar, não retroceder.